aqui do Leitores em Crise e hoje é domingo, dia 2 de novembro e normalmente eu vou começar os vlogs todo sábado ou domingo, né, e finalizá-lo no próximo final de semana, então vocês vão me acompanhar aí por essa semaninha. Antes de falar sobre qual livro eu vou ler nesse vlog, eu gostaria de deixar alguns recadinhos bem resumidos aqui para vocês, mas que é importante sempre lembrar. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, deixa o like se está gostando do conteúdo e ativa o sininho de notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Bom, hoje eu ainda não peguei no livro, porque de manhã eu gravei 2 vídeos pro canal, eu já tinha um terceiro gravado, aí eu editei os 2 vídeos que vão ao ar essa semana e já mandei pra Tami para ela finalizar e programar no YouTube. E como essa semana no vlog anterior eu falei que eu passei mal na quinta-feira e tal, acabou meio que ativando um pouquinho a minha ansiedade por medo de passar mal de novo. Então hoje eu estou um pouquinho tentando controlar essa minha ansiedade e essa manhã de gravações e edição acabou, né, piorando um pouquinho. Então agora eu almocei, daí dei uma deitada e eu tô tentando relaxar para começar a semana bem. Então daqui a pouco ou mais tarde, ou assim, não sei se vai me dar vontade hoje, eu tô tentando bem distrair, eu vou ler um pouquinho. Eu comecei a ler o livro ontem, eu li 12 páginas, foi só mesmo o comecinho para dar uma esquentada na leitura, mas de fato eu ainda não peguei para ler. E o livro que eu vou começar esse vlog lendo é Morando com um Vampiro, da Jenna Levine. É um livro que já faz um tempinho que eu tava querendo ler, então chegou a hora, eu estou super animada com essa leitura, acho que eu vou gostar. E é isso, vocês vão me acompanhar fazendo essa leitura. Aqui atrás está escrito: um vampiro centenário perdido na modernidade, uma artista excêntrica em busca de um lar. Será amor à primeira mordida? Enfim, já tem a continuação, eu ainda não tenho. E é isso, eu espero gostar, estou super animada e acompanhem aqui esse vlog para saberem o que de fato eu achei desse livro. Olá, vindo aqui para a segunda atualização desse vlog e tá, assim, bem espaçado, porque eu acho que eu comecei a gravar no domingo e hoje já é quinta-feira, então eu fiquei todos esses dias sem gravar a atualização. Mas antes de falar sobre o livro que eu tava lendo, eu queria mostrar pra vocês a minha camiseta nova que eu comprei pra ir pra academia, instalando shape na força do ódio, com uma capivara levantando peso. Achei super divertida e comprei. E aí hoje eu vou estrear ela lá na academia, porque, né, não fui a semana inteira, vou começar a ir hoje. Enfim, vamos voltar ao que de fato interessa neste vlog, que é sobre a leitura de Morando com um Vampiro. Eu finalizei esse livro, sim, todo esse tempo que eu fiquei sem aparecer aqui, eu acabei lendo o livro. Eu li ele bem assim, rápido. Eu acho que eu li, na verdade assim, eu comecei a ler no domingo, mas eu enrolei pra ler. Mas quando eu peguei pra ler, eu li muito rápido. Eu li ele na segunda, o dia inteiro no trabalho, à noite em casa, e terminei de ler na terça-feira. Só que aí ontem eu trabalhei também, então eu não consegui vir aqui gravar, mas enfim, tá aqui. O que falar sobre esse livro? Eu gostei bastante da dinâmica dele, do enredo, da história que traz aqui. A minha nota foi 4,5. E 4,5 porque faltou alguma coisa assim pra me conquistar de vez a história, não deu aquele quentinho no meu coração, eu não fiquei assim apaixonada enquanto eu tava lendo, mas eu achei uma leitura bastante divertida e uma leitura que vale muito a pena. Aqui nós vamos acompanhar a Cassie e o Frederick. A Cassie, ela tá passando por problemas financeiros porque ela não consegue achar um emprego decente, então ela fica fazendo bicos em vários lugares, mas nenhum é o suficiente. Ela tá sendo praticamente despejada da casa dela por conta do aluguel atrasado, porque ela não consegue pagar. E ela tá procurando um lugar novo para morar. E aí surge uma oferta no jornal de um quarto, um apartamento numa área nobre da cidade, por R$200, dólares, né? Enfim. E ela acha isso absurdo, porque pelo lugar, pelo tipo de apartamento, as coisas assim, não era para ser tão barato assim, então ela acha que tem algo errado nisso, porém é o que ela pode pagar e a proposta é meio que irrecusável, então ela acaba indo conhecer o apartamento, né?
para morar. O Frederick, que é o dono desse apartamento, ele alugou esse quarto na esperança de que fosse morar com um homem. Mas a única que se interessou pelo aluguel foi a Cassie. Então ele já leva esse baque de dividir o apartamento com uma mulher. Ele é um vampiro e ele passou 100 anos adormecido por conta de uma magia que deu errado do amigo dele, o Reginald. E então ele ficou parado no século, então ele não acompanhou as inovações, as atualizações, as mudanças. Então ele é um cara de 100 anos atrás preso no futuro, então ele não sabe nada, ele se veste como se ele ainda estivesse no passado, a fala dele é muito formal, muito correta, as atitudes dele, apesar disso serem diferentes de época, né, é o correto em qualquer época, mas ele é muito formal, ele é muito educado, ele é cheio de dedos para tratar uma mulher, cheio de respeito, ele acha um absurdo a pessoa olhar para uma mulher de biquíni, até assim, ele é cheio de dedos para lidar com a Cassie e outras situações. Então aqui é a partir do momento em que eles decidem que a Cassie realmente aceita dividir o apartamento, alugar o quarto, o Frederick, eles começam a se conversar muito por bilhetes, né, porque ele vive à noite e ela vive durante o dia, né, obviamente. Então eles começam muito a trocar bilhetes assim um com o outro sobre o que precisa fazer, sobre a vida deles, sobre algum ponto. E a história então vai desenrolando por aí. Então a gente vai acompanhando a Cassie meio que correndo atrás dos sonhos dela, da vida dela, de como ela precisa investir no seu futuro, na sua arte, né? Porque ela é artista, das coisas dando errado para ela, mas também algumas dando certo. E o Frederick ali oscilando entre o passado e o presente e tropeçando nas tecnologias. Até que as coisas vão acontecendo e a Cassie acaba descobrindo o segredo do Frederick, e aí a história muda um pouquinho o contexto e a gente vê o porquê de fato o Frederick resolveu dividir o apartamento, o porquê que ele fez isso, tem um motivo por trás. E aí o romance vai acontecendo, eles vão se interessando um pelo outro, porque o Frederick aqui, ele é maravilhoso, lindo demais, que a Cassie não resiste. Então assim, a construção é uma construção bem assim, não lenta, mas é uma construção bem assim, devagar, passo a passo. Eu gostei bastante, foi um livro bem divertido, né? Eu achei ele bastante divertido e eu amei o romance, eu amei a história e eu tô doida pra ler o segundo, que não é uma continuação direta, é nesse mesmo mundo, mas são com outros personagens, então a história dos dois se encerra nesse livro, então quem quiser só permanecer nesse livro pode, porque a história da Cassie e do Frederick se encerra aqui. Aí, nesse meio tempo que eu fiquei sem aparecer aqui, obviamente, eu comecei a ler outro livro, comecei a ler ontem no trabalho, aí eu tô lendo no Kindle, e eu estou lendo o Wild, que é o segundo livro da trilogia de Almas Quebradas da Liz Spencer. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu estou em 49% já, tá vendo? Eu li muito. Ó, esse livro aqui, Quebrando Regras, é o livro 2 da Liz Spencer. E como eu imaginei quando eu li o primeiro, ele não é uma continuação de Broken. É um livro novo, com uma história nova, com outro mundo, com outros personagens, não pertence nem ao mesmo mundo do primeiro livro. Aqui nós vamos ter um clube de motociclistas e o mundo, né, dos motociclistas envolvido aqui. Eu achei bem interessante porque até hoje eu acho que eu não li nada que envolva esse tipo de enredo. E a gente vai acompanhar a história do Hector e da Jasmine. O Hector, ele foi uma criança muito judiada pelo padrasto, né? O padrasto, ele batia muito no Hector depois que a mãe do Hector morreu. Então ele descontava toda, acho que a raiva dele e a ira no menino. E a Jasmine, ela é filha do padrasto do Hector e ela foi deixada na porta da casa deles
pela mãe, né? Então eles meio que cresceram ali juntos, eles têm uma diferença de idade. No começo o Hector tá com 17 anos e a Jasmine acho que tá com 11. E a Jasmine, ela é muito apegada ao Hector desde sempre. Só que o Hector, ele precisa sair dali, porque ele acaba... Ele tá quase, tipo, todas as vezes que ele apanha muito, né, do padrasto, ele quase é morto, então ele acaba fugindo. E nessa fuga, ele acaba se escondendo dentro do caminhão alguma coisa Souls, Renegade Souls. Ele acaba se escondendo dentro desse caminhão e descobrem ele. E de alguma forma, ele acaba entrando para esse grupo e hoje ele é o líder. E a Jasmine... passou-se o tempo, obviamente, então agora no futuro o Hector é o líder desse grupo e a Jasmine, ela está saindo do Texas, que era onde ele morava, e vai em busca dele, porque ela tá sozinha no mundo e ela precisa se virar, precisa ter um lugar para morar, recomeçar a vida dela. Então ela acaba indo procurar o Hector para que ele ajude, não financeiramente, mas assim, ajude ela de alguma forma a conseguir um emprego, a se estabelecer e realmente, né, ter com quem contar, porque é a única família que sobrou para ela, apesar de eles não serem irmãos de sangue. Então a gente já sabe que a partir dali a gente vai ter um relacionamento entre os dois, o Hector e a Jasmine, eles vão ser o par romântico nesse livro. E no começo fica bem confuso essa história de saber se eles eram meio irmãos ou não, mas aí é explicado isso e realmente eles não têm laço sanguíneo nenhum. Eles só foram criados juntos por conta que o padrasto dele era pai da menina e ele era filho da atual mulher do padrasto. Então a gente vai se enredar nesse mundo de clube de motoqueiros, de disputa por espaço, porque tem um outro clube que tá querendo tomar o espaço deles, competir com eles. Eu tô achando a história bem legal, é uma história que ela é bem descrita, ela tem poucos diálogos, mas ao mesmo tempo eu não acho que seja cansativa a leitura, muito porque eu acho que eu tô lendo no Kindle também, então, enfim, tá sendo bem satisfatória a leitura, eu tô gostando. Eu acho que hoje eu consigo dar uma boa adiantada nele, se não terminar, porque hoje eu só tenho 2 compromissos, que é academia e manicure. Então eu acho que eu talvez consiga terminar hoje, porque que nem ontem eu já li 50% do livro, então assim, realmente bem fluida a leitura. E eu tô gostando. Enfim, eu vou ficando por aqui, porque essa sessão já deu 10 minutos. Tudo bem que eu não falei nada de domingo pra cá, então por isso que tá longa, mas enfim, eu vou ficando por aqui, eu vou correr atrás do meu dia, porque esses últimos dias foram bem assim tensos pra mim, mas enfim, agora vamos voltar o trilho, né, da vida e enfim. Eu vou ficando por aqui nessa atualização, logo mais eu volto pra dizer se eu terminei o livro, o que eu gostei e se eu vou ler mais algum livro nesse vlog. São 2h15 da tarde e eu li mais um pouco agora depois do almoço e eu cheguei a 60 e poucos por cento do livro e como eu disse, a leitura ela prende bastante, tá bem interessante. Eu achei bem linear até agora, sem acontecer muitas coisas, mas mesmo o desenvolvimento pessoal dos personagens, né, do relacionamento entre o Hector e a Jasmine. Porém agora surgiu um personagem muito suspeito, que parece meio que tá atrás da Jasmine.
Ele é um russo e agora o Hector meio que tá pesquisando sobre ele, tentando descobrir o que ele é, porque ele já percebeu o interesse desse cara na Jasmine. Então acredito que agora, nessa segunda parte do livro, né, nessa segunda metade, vá acontecer alguma ação, alguma coisa. O conflito entre as gangues rivais, né, de motoqueiros, né, meio que acabou ficando um pouquinho em segundo plano. Faz um tempinho que ela não é mais mencionada. Mas esse cara entrou no jogo. E também o Hector parece que tem que lidar com uma situação de uma traição dentro do grupo, porque o pai dele, né, que foi o cara que acolheu ele no grupo e que era o líder, ele foi assassinado. E o que o Hector achava que era por conta da gangue rival, ele meio que agora acaba suspeitando que tem um traidor no meio deles, porque a gangue rival tá sabendo de muita coisa que acontece lá dentro antecipadamente. Então, tem toda essa questão aí. Porém, a gente tá já chegando a 70% do livro e a gente não vê chegar perto de uma solução. Então, eu espero que ela não deixe nenhuma ponta solta, né? Que a história não vire o ponto somente para Jasmine e essa questão da traição, da gangue fique de lado, tá? Mas eu acho que eu termino de ler ele hoje, porque ele tem só mais 2 horas de leitura, 2 horas e 20 no Kindle, pelo que tá falando lá. Então agora eu vou sair para fazer unha, e aí à noite, quando eu voltar, eu volto a ler, e aí eu termino de ler esse livro. E eu tô bem contente, porque hoje já é dia 6, e aí seria já o meu segundo livro terminado no mês de novembro. Porque vocês viram o meu vídeo de TBR e qual é a minha intenção para esse mês. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir, mas a gente vai tentar. Tem bastante e-books e eu consigo ler e-book bastante rápido, então eu acho que algumas coisas vai dar bom. Então é isso, eu vou sair agora, vou fazer unha e é isso. Daí depois eu volto e termino a leitura aqui com vocês. Sábado com chuva. E eu vim aqui para finalizar esse vlog, pois eu terminei a leitura de Wild. Na verdade, pelo que eu andei pesquisando e descobrindo, eu não coloquei na TBR o link desse livro disponível na Amazon, porque eu não tinha achado. Mas eu vou deixar aqui embaixo agora, porque pelo que eu entendi, a autora está relançando esses livros. Então ela lançou já o primeiro e o segundo, com uma capa nova, um título novo. E então por isso que eu não tinha achado o link anterior desse livro que eu adquiri. Agora, se eu não me engano, o novo nome tá Hector sob sua proteção. Aí eu vou deixar também a capinha aqui para vocês verem, acompanharem como que tá essa mudança, porque se eu vou indicar e deixar a capinha aqui para vocês irem procurar, é porque eu gostei muito desse livro. Eu dei uma nota 4,5 para ele, porque eu achei um pouco descritivo demais algumas cenas. Então, pouco diálogo, muito texto descrevendo as cenas, descrevendo sentimentos, descrevendo isso, descrevendo aquilo. Então, eu acho que isso não me cansou, porque eu li muito rápido o livro, mas, tipo, deixou um pouquinho mais truncada a história. Mas eu gostei muito daqui, em comparação com o primeiro. Eu achei uma história mais leve, porque o primeiro tem muita violência, muitas cenas de tortura, e nesse daqui eu achei muito mais leve. Então assim, eu já vi alguns comentários dizendo que em comparação com o primeiro esse foi pior. Eu já achei completamente ao contrário. Eu achei esse bem melhor do que o primeiro por conta disso. Eu acho que as coisas podem sim deixar subentendidas que aconteceu sem precisar de fato detalhar e narrar tão claramente o que aconteceu no momento. Aqui nessa história é muito mais focado nos personagens, né, na Jasmine e no Hector. O Hector, como eu disse, ele veio de uma adolescência onde ele sofreu muita violência por conta do padrasto, até que ele fugiu, porque senão ele ia acabar morrendo nas mãos do padrasto. A Jasmine ficou para trás, porque ela é filha do padrasto, e ela acabou ficando para trás.
porque ela era muito criança também, obviamente ele não ia levar a menina junto com ele. E aí a história passa alguns anos depois, onde ele já está com 20 e poucos anos e a Jasmine com 21. Ele é líder de um grupo de uma gangue de motociclistas lá, um motoclube, e ela acaba indo embora do Texas para procurá-lo, para que ela possa tentar se recomeçar. Então a gente vai acompanhando essa evolução dos dois, né? Obviamente o livro é um Friends to Lovers, então apontado como Friends to Lovers, então eles meio que já se gostam, eles eram amigos na infância, apesar de não mostrar isso muito no livro, e eles acabam se envolvendo agora no presente. Tem alguns plots que eu achei bem interessante na história, do porquê que estavam atrás da Jasmine, que a gente percebe que tem um cara que estava atrás dela, e aí eu não vou falar o que é, porque senão é spoiler, mas eu achei um plot bem bacana, que amarra, na verdade, toda a história. Tem um plot do Hector e um plot da Jasmine, e eles meio que se encaixam e se resolvem juntos. Então eu achei uma história bem centrada, bem desenvolvida e que prende atenção. Então, enfim, é isso. Eu gostei muito de acompanhar essa história. Tem o terceiro livro, são 3 histórias independentes, só que pelo que eu vi na sinopse do terceiro livro, para não pegar spoiler do segundo, você precisa ler o segundo antes do terceiro. Então, mas são histórias completamente separadas. Então eu já tenho também o terceiro, então provavelmente logo eu estarei fazendo essa leitura. E é isso. Eu gostei bastante de conhecer essa história, eu gostei bastante de conhecer a escrita dessa autora. Eu já tenho, além do terceiro livro dessa série, eu tenho mais um livro dela que é sobre o céu de Hollywood, que eu também logo pretendo ler, porque eu gostei muito da forma como ela escreve, como ela conta as histórias dela de uma forma muito sem enrolar, que eu digo de ficar criando plots em cima de plots só para prender a atenção do leitor. Não, ela tem um propósito em cada livro, ela tem uma história definida para cada livro, e ela se prende àquilo e trabalha naquilo. Então isso para mim é muito importante numa história e acaba bem prendendo a atenção. Então é isso. Eu fico por aqui com esses 2 livros lidos nesse blog. Um romance uma comédia romântica com vampiro, um dark romance. Ele é considerado como dark romance pelo que eu vi na internet. Mas eu achei lógico, tem a questão de violência, tem a forma como as mulheres são tratadas dentro do clube, mas eu não achei tão pesado e eu não achei tão assim desrespeitoso, posso estar enganado, mas eu achei que foi tratado de uma forma nada romântica, tá? Então eu achei que foi bem colocado essas coisas na história. E também não foi levantado pauta sobre isso, do tipo, isso não foi um dos pontos importantes do livro, tá? Então a história não ficou focada nisso em nenhum momento, então eu acredito que foi tratado de uma forma bem leve. É isso, eu gostei bastante dos livros desse vlog, eu espero que vocês tenham gostado também. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.